E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise detalhada feita pela Ford College. Como vocês devem lembrar, na nossa última sessão sobre a introdução ao Proof of History, a gente arranhou a superfície desse conceito. Agora, dando sequência à nossa trilha de introdução à Solana, nós vamos mergulhar fundo e descobrir como construir um relógio perfeitamente verificável usando pura criptografia. Sabe, o tempo no mundo digital é algo super escorregadinho, mas hoje a gente vai pegar aqueles conceitos teóricos e transformá-los numa engrenagem mecânica impossível de ser fraudada. E o melhor? Sem precisar de um DeLorean para isso. E para a gente ver essa progressão incrível de engrenagens teóricas para uma máquina de estado funcional, nós vamos passar por 5 etapas bem diretas. A máquina do tempo, a anatomia do encadeamento, o código na prática, injetando o tempo e, para fechar, verificação e conclusão. Vamos lá? Então, começando pela nossa primeira sessão, a máquina do tempo. É aqui que a gente começa a construir o nosso trem de engrenagens. Olha só, a gente precisa pegar aquelas propriedades abstratas dos hashes que já conhecemos, tipo a resistência para a imagem e aquele poderoso efeito avalanche, e trazer isso para a realidade, para algo palpável, sabe? Porque são justamente essas garantias matemáticas fantásticas que dão vida às aplicações concretas como uma máquina de estado rolante e um relógio verificável. A grande sacada aqui, o verdadeiro pulo do gato, é perceber que quando a gente combina um trabalho determinístico e repetível com um vínculo inquebrável com o passado, a gente cria uma informação real de ordenação temporal. E é essa propriedade isolada que nós vamos transformar numa sequência explícita. Entrando agora na nossa seção 2, anatomia do encadeamento. Vamos dar uma olhada de perto na mecânica central dessa máquina. Presta muita atenção nessa equação porque ela é inteiramente o coração do Proof of History. A nossa função de hash vai processar 3 coisas de uma vez só: o hash anterior, o contador de passos e a carga útil, que a gente costuma chamar de payload. Então essa máquina de estado avança devorando o estado anterior e se comprometendo com os novos dados no mesmo instante. É muito louco porque funciona exatamente como uma daquelas catracas mecânicas de segurança, sabe? Ela só gira para frente. O passo atual sempre consome e tranca de forma definitiva os dados do passo que acabou de acontecer. Isso ilustra de um jeito brilhante como as responsabilidades são separadas aqui. Nós temos 3 elementos fundamentais. Primeiro, o índice da sequência, que atua como um contador simples, perfeito para a gente detectar qualquer lacuna rapidinho. Segundo, o hash anterior, que é o que impõe aquele vínculo criptográfico imutável com o passado. E terceiro, o payload, que é o nosso espaço reservado para carimbar um evento externo ou uma marca temporal. É um design super elegante, né? E o mais importante, é incrivelmente resistente a qualquer tipo de manipulação. Muito bem. Seção 3. O código na prática. Chegou a hora de examinar o protótipo. Quando a gente examina um protótipo simplificado escrito em Rust, é que a gente vê essas engrenagens de software ganhando vida de verdade. E olha, não esquenta a cabeça com a sintaxe não, tá? A lógica por trás disso é surpreendentemente direta. Basicamente, a gente importa a função SA256, define o passo principal e, isso aqui é absolutamente crucial, a gente estabelece uma ordem canônica muito rigorosa para essas entradas. Aí, depois de rodar o loop de iteração, o estado é impresso. Mantendo essa ordem estrita, o que a gente ganha é uma cadeia contínua e, claro, publicamente verificável. E é aqui que a magia do efeito avalanche acontece na prática. É vital entender que se um único bytezinho for alterado, seja por um acidente ou por um ataque malicioso, não importa onde, no hash anterior, no índice ou no payload, a cadeia inteira a partir dali se despedaça. O resultado vira uma bagunça criptográfica completamente diferente do esperado. E por que isso é bom? Porque impede de vez que alguém tente reutilizar um payload idêntico em posições diferentes no tempo. Sério, a menor modificação exige que toda a história, a partir daquele ponto exato, seja recalculada do zero. Não tem atalho. O que nos leva à seção 4. Injetando tempo. Vamos ver como a gente adiciona os ponteiros nessa sequência. Com o motor já rodando, a gente segue um processo muito específico e lógico de 4 passos para injetar um evento temporal de forma segura. Passo 1. A gente pega o estado e o índice mais recentes. Passo 2. A gente formata o payload de forma estruturada, compactando a nossa marca temporal adentro. Passo 3. Avançamos a cadeia, o que pode ser feito imediatamente ou de forma agendada. E, finalmente, o passo 4. A gente publica o novo hash e o payload. Dessa forma, nós garantimos que qualquer auditor independente possa reproduzir os exatos mesmos passos matemáticos no computador dele. Transparência total. E seguir esse fluxo certinho é o que nos protege da maior ameaça a essas redes, a famosa retrodatação.
Tentar inserir uma marca temporal antiga no sistema de forma maliciosa, sem recalcular tudo, é na prática uma tarefa impossível. Pensa bem, para conseguir enganar o sistema com sucesso, o atacante precisaria refazer todo aquele trabalho computacional gigantesco a partir daquele momento adulterado no passado até chegar no presente exato. Sinceramente, a menos que o cara tenha uma máquina do tempo física escondida na garagem, isso é um pesadelo matemático simplesmente inviável. Não rola. E assim chegamos à nossa última parte, seção 5, verificação e conclusão. Vamos auditar essa nossa linha do tempo. Para garantir com 100% de certeza que auditores independentes consigam reproduzir a nossa sequência sem nenhum tropeço, nós precisamos usar padrões de engenharia super rigorosos. Por exemplo, usar a codificação de inteiros com largura fixa, tipo aquele U64 Little Endian de 8 bytes. Isso elimina qualquer margem para o computador interpretar os dados de forma ambígua. Além disso, a gente usa separadores de domínio, sabe, colocando pequenos prefixos ASCII antes dos dados do payload. Isso é ótimo para evitar colisões acidentais, aqueles dados fantasmas. E claro, a regra de ouro. Você tem que usar a mesma família de funções hash do começo ao fim da operação, sem exceção. Então, a engenharia desse encadeamento sequencial cumpre o seu papel brilhantemente. Ela ordena os eventos e cria uma blindagem no passado contra qualquer modificação. Mas fica aquela pulga atrás da orelha. Como é que a gente mede o tempo físico e exato entre esses tiques sequenciais? Bom, essa é uma pergunta fascinante. É justamente ela que explora a ponte entre o relógio lógico da nossa máquina e o tempo real aqui fora, no nosso mundo. Mas vamos deixar essa resposta para a nossa próxima exploração. Não esquece de acessar o site forge.college para continuar desbravando a Web3 com a gente, aprender novos conceitos e se aprofundar de verdade nessa tecnologia revolucionária. Foi um prazer e até a próxima descoberta.